Lucas 13, do verso 22 até o verso 30, os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do ocidente, do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz esta manhã. Nosso interesse é ouvir a Tua palavra, não a doutrina dos homens, não as filosofias do mundo, mas a voz do Senhor falando aos nossos corações, trazendo uma palavra de alerta, de transformação, de conhecimento de verdade, verdade que liberta do erro e do engano. Que isto aconteça esta manhã. Que a Tua verdade seja ministrada aos nossos corações e todo engano caia por terra, Senhor. E eu peço isso entregando a Ti a minha vida, clamando pelo poder e pela unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor nesse momento para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que ela toque nos corações de cada um de nós. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, o Senhor Jesus está trazendo uma palavra de alerta, inclusive a respeito de salvação. A gente pode se perguntar com essa palavra de Jesus se há um preço envolvido na nossa salvação. Algumas coisas que são ditas aqui que nos levam a um pensamento, a uma reflexão. Quanto custa a nossa salvação? Quanto ela custou e quanto nós precisamos pagar por ela? Todas as respostas estão aqui nesse texto. O texto vai nos dizer do preço de fazermos a opção de seguirmos Jesus, de sermos chamados cristãos, mas não especificamente o preço da salvação. Jesus, no verso 24, diz assim: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por ele usar aqui a palavra esforçai-vos, talvez alguns se confundam a esse respeito. Imaginam com razão que entrar pela porta estreita é a escolha para a salvação, é correto? É um convite a uma porta estreita. E Jesus usa o termo esforçai-vos. E alguém pode pensar, ora, será que a salvação depende de um esforço meu? Existe algum esforço envolvido na salvação? Eu me esforço para ser salvo? Isso é uma ilusão na cabeça de muitos que imaginam que por seu próprio esforço, receberão o favor de Deus. Mas a Bíblia, em outras abundantes passagens, afirma que não é por esforço humano, que a salvação é pela graça de Deus. E a definição de graça é um favor que nós não merecemos. Por mais que nos esforcemos, não nos tornaremos merecedores desta graça, que é de graça, e como o nome indica, não é dada pelo mérito de nenhum de nós. Então, o preço que foi pago pela nossa salvação, que é um preço muito caro, foi pago integralmente por Jesus. E como ele pagou? Com a sua vida. Como diz a Bíblia,
com o seu sangue. Pagou pelo sangue que derramou em favor de nós, pagou o preço da nossa salvação. Nos deu a oportunidade de sermos salvos, mas salvos pela graça de Deus. Porque o preço foi totalmente pago por Jesus. Se eu precisar pagar alguma coisa também, equivale dizer que Jesus não tinha recursos suficientes para pagar por mim e ele me pediu um empréstimo. Ele pediu para eu pagar alguma coisa junto com ele. Você acha que é assim que funciona? Jesus precisa de um empréstimo nosso para pagar a conta, né? Para dividir com ele alguma conta. Não, a conta foi totalmente paga por ele. Mas então por que, pastor, ele fala que eu preciso me esforçar para entrar pela porta estreita? O sentido desta palavra está no próprio contexto, em outras passagens que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Não posso pegar um versículo isoladamente e fazer uma doutrina baseada nele. Eu preciso entender o seu contexto e outras passagens parecidas para entender o que o Senhor quer dizer aqui. O preço não é pago por mim, o esforço não é para que eu seja salvo. Entretanto, quando eu, por vontade livre, recebo a graça que me é oferecida, e recebo e me rendo a Jesus e ao que ele fez por mim, há um preço a ser pago a partir desse momento, que é o preço de ser um cristão, que é o preço de realmente estar rendido ao Senhor, nas mãos do Senhor. E é esse preço que nós chamamos de caminho estreito, que é iniciado por uma porta estreita, e um caminho que também é estreito e dificultoso, ao contrário da porta larga, cujo caminho também é espaçoso. Na porta estreita, o caminho também é estreito, como diz a Bíblia. Então, há um preço a ser pago quando eu me comprometo com Jesus e faço a opção pela porta estreita e pelo caminho estreito. A partir desse momento, eu começo a entender que há um custo disso para mim. O custo para entrar foi totalmente pago por Jesus. Mas agora há um custo para mim, não para me manter salvo, porque esse também está na conta do Senhor, mas um custo para o compromisso que eu tenho com Ele, para coisas que certamente também retirarei da minha vida, para coisas que acrescentarei à minha vida também. Há um processo de mudança em andamento a partir do momento em que nós entramos pela porta estreita. E Jesus deixa isso muito claro, a Bíblia deixa isso muito claro, em várias outras passagens que eu vou compartilhar com você. Veja, eu me rendi a Jesus, quer dizer, eu fui salvo por Cristo. Eu o recebi como Senhor e Salvador da minha vida, eu iniciei o caminho com Jesus, o caminho que conduz a Deus, é o único, como disse ele mesmo, não é? Esse é o caminho que nós estamos andando. Mas Jesus disse que quando eu entro nesse caminho, eu estou renunciando ao outro caminho. Então, o caminho com Cristo é um caminho de renúncia. Eu não posso acrescentar Jesus à minha vida. Há pessoas que imaginam que a conversão é assim: eu já tenho um monte de coisa na minha vida, eu acrescento mais uma, que é Jesus. Agora eu estou completo, porque agora eu acrescentei Jesus. Não, Jesus não é acrescentado à nossa vida. Ele substitui tudo na nossa vida. Até por isso ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ele não reaproveita a nossa vida, faz uma recalchutagem, né? E bota a gente para rodar de novo. Você já comprou pneu recalchutado? É um problema, né, irmão? Dá uma recalchutada, bota para rodar de novo. Não funciona direito. Vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Ou nasce de novo, ou não vai funcionar. Então, não é uma reforma que ele faz, não é algo que é acrescentado, mas há uma substituição completa. E isso implica na renúncia que tanto a Bíblia fala. Para seguir a Cristo, eu preciso renunciar. E a renúncia nunca é fácil. Então, há um preço nessa renúncia. Há um custo para mim desta renúncia, que é uma opção que nós fizemos em nossa vida.
Veja o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo número 5 até o versículo número 8. O apóstolo Paulo cita o exemplo do próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz em Filipenses 2:5. Tende em vós, quem? Vocês, nós, o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Veja, o Senhor a si mesmo se esvaziou. Ele optou pela renúncia de si mesmo, a renúncia da sua própria vida. E o que Paulo diz? Esse é o exemplo que ficou para nós. Então, vocês, da mesma maneira como Jesus fez, precisam fazer isto também. Veja que ser cristão não é uma questão de escolha de time, escolha de um clube para frequentar. Ser cristão é uma proposta definitiva na vida. Alguma coisa tem que mudar. A gente ganha uma nova vida, mas a gente perde uma velha vida. Dá para entender isso? Não é só ganhar alguma coisa, tem algo a perder também. A diferença é que o que a gente ganha é bom e o que a gente perde não presta. Mas a gente não entende o que não presta, né? Até que a gente perde. Então, o preço da renúncia faz parte do preço de ser cristão. Quando você olha para os apóstolos que Jesus chamou, todos eles pagaram esse preço. Veja só a Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Olha o que diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Renunciaram aqui, ou não? Estavam trabalhando, estavam fazendo a sua função, a profissão que estava sendo exercida, mas no momento do chamado, optaram por renunciar e seguiram após Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos. E isso indiretamente acontece conosco. Não quer dizer que todos nós temos que largar os nossos empregos para seguir a Jesus. Mas precisamos renunciar a algumas coisas que podem nos atrapalhar a seguir Jesus. Irmãos, já é caminho, já é estreito. E se eu ainda trago tralha para o caminho, fica pior, né? Imagina, você tem que atravessar um lugar apertado, estreito, uma caverna, um buraco lá, você vai cheio de mochila, cheio de coisa, você não vai passar. O caminho é apertado, o caminho é estreito. Então, algumas tralhas têm que ser deixadas de lado. Ainda em Filipenses, capítulo 3, veja só versículos 7 e 8. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz, eu perdi muita coisa, mas eu não sinto falta do que eu perdi, porque eu sei que eu ganhei outra coisa muito melhor e mais valiosa. Mas há um sentido de perda no Evangelho, que às vezes eu creio os pregadores não gostam de falar, é aquela tal da propaganda enganosa, né? Se você disser que tem perda, ninguém vai querer, porque a gente só quer o que tem lucro, a gente só quer o que tem vantagem. Tem muita vantagem, mas tem umas perdas também. Tem que renunciar a algumas coisas. Não é acrescentei Jesus. Fica na moda hoje. O artista se converte. Agora eu sou de Cristo. Daqui a pouco você vê ele lá fumando maconha, fazendo um monte de coisa. Não é porque agora ele acrescentou Jesus. É a maconha mais Jesus. O barato fica melhor. Entendeu? Então você acrescenta Jesus.
Você não tira nada, você só soma. E não é assim, tem renúncia. Paulo diz, perdi. Mas para mim, isso foi lucro. Quando é que a gente tem lucro? Quando a gente recebe algo maior do que algo que a gente perdeu. Então, Paulo diz, isso para mim foi lucro. E isso, irmãos, não é, nesse caso, uma opção. A opção é render-se ou não render-se. Aceitar a graça ou não aceitá-la. Isso é uma opção, concorda? A renúncia não é uma opção. Olha Marcos capítulo 8. Aí a gente encontra aqui o evangelho pregado por Jesus, não pelos pregadores que a gente ouve na televisão. Marcos capítulo 8, versículo 34 até o 37. Então, convocando quem? A multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? A quem Jesus pregou isso? A multidão e também aos seus discípulos. Veja que Jesus não era um bom evangelista de televisão, né, irmãos? Tem uma multidão diante dele e a palavra que ele traz é essa palavra aqui. Agradável, né? Quer vir atrás de mim? Se negue. Tome a sua cruz e me siga. Quer salvar a sua vida? Vai perder. Mas se perder, vai ganhar. Mas ninguém quer isso hoje em dia. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então veja que para Jesus, a nossa opção é receber ou não receber o que ele pagou caro e nos deu de graça, a salvação. Mas se eu recebi e quero ir após ele, agora a renúncia não é opcional. Deu para entender que a renúncia não é opcional? Ele não está dando a chance, não, se quer vir após mim, a única maneira é essa, não tem outra maneira. Não dá para ser de outro jeito. Então a renúncia não é opcional. Ela é um preço a ser pago. Ainda em Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, verso 33. Jesus diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? Jesus. É condição, como dizem aí, sine qua non, né? É uma condição que não pode ser negada. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Tem um preço ou não tem um preço? Tem um preço. O evangelho é de graça, a salvação é de graça, mas seguir Jesus tem um preço, entende? Ser cristão tem um preço. Tem um preço a ser pago. E é às claras, não é propaganda enganosa para você descobrir só depois que te enredaram, né? Tem igreja que é assim, né? Você entra na propaganda enganosa, aí depois vai descobrir que tem um monte de coisa, né? Que, mas não queria isso não e tal. Não, com Jesus é às claras, é falado para a multidão toda. Não é, irmãos? Outro preço que a gente vai poder notar na Bíblia é o preço do sofrimento. Ih, pastor, outra coisa que não dá ibope, né? Falar de sofrimento. Não vim aqui ouvir de sofrimento, vim aqui ouvir de alívio. Já estou sofrendo tanto, né? Está tão esquisita a coisa. Mas, irmãos, o Evangelho fala de sofrimento. O Evangelho não diz que é necessário sofrer para ser salvo. Nem para o aperfeiçoamento, né? Alguns antigos acreditavam nisso, né? Que o sofrimento aperfeiçoa. Daí a ideia do purgatório católico, né? Que você, pagando algum sofrimento no purgatório, você aperfeiçoava a alma e se adaptava para ir ao céu. Não, isso não é errado. Também sofrimento não salva. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu conheço essa pessoa que ela sofreu tanto, ela deve estar salva. Porque ela sofreu tanto nessa vida, às vezes sofreu porque era ruim mesmo, né, irmão? Então, não quer dizer que porque sofreu vai ser salvo, não. Mas existe um sofrimento embutido no Evangelho por natureza. O salvo em Cristo
muitas vezes terá que pagar o preço do sofrimento. Veja lá Filipenses de novo, Paulo falando aos Filipenses. É interessante que Paulo fala essas coisas aos Filipenses, e ele chama da carta da alegria, mas ele fala também cada uma, né? Veja só, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. O evangelho é de graça. É de graça. E junto com a graça veio o privilégio de sofrer. Você quer? Ah, não. Esse privilégio eu não quero, não. Eu quero o privilégio de estar no céu. Eu quero o privilégio de cantar com os anjos, né? Mas Paulo diz que a graça, também não fiz por merecer, não é questão de sofrimento por merecimento. Se graça é favor que eu não mereço, me foi dada a graça de sofrer, também às vezes sofro sem merecer. Dá para entender isso? Não é que você está sofrendo porque você merece, mas você recebeu a graça de também sofrer. Veja o que diz Paulo também aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24. Paulo diz, agora me regozijo, aonde? Nos meus sofrimentos por vocês, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui a causa do sofrimento de Paulo era a igreja. Paulo estava sofrendo pela igreja. Vale a pena sofrer pela igreja? Pergunte aos pastores. Os pastores sofrem pela igreja. Se não valesse a pena, a gente chutava o balde, chutava a igreja, chutava vocês todos. Mas às vezes a gente sofre por vocês. Faz parte. Não dá para reclamar. Tem que sofrer. Não dá para dizer, não sabia que era assim. Sabia sim. Quando fui chamado, sabia que tinha isso. Quando você se converteu, devia saber. Se não foi, você não fez a escola bíblica. Mas devia saber que faz parte o sofrimento. Sofrer pela igreja faz parte. Por que eu tenho que sofrer pela igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é perfeita. Ela tem gente complicada, gente que às vezes me machuca, mas eu não abandono a igreja por causa disso. Eu sofro por ela. Paulo foi machucado muitas vezes pela igreja, mas ele sofria pela igreja. Ele não abandonava a igreja, ele mandava carta para a igreja, queria ver a igreja mudar. E não desistiu da igreja. Hoje, quanta gente desiste da igreja porque sofreu na igreja. Ora, meu amado, você não quer sofrer, vai para a lua. Porque aqui sofre mesmo. Não tem nenhum lugar que não sofra. Então fica sozinho, aí você não sofre, aí vai sofrer de solidão. Entendeu? Então, andou com gente, sofre. Vai no trabalho, sofre. No colégio, sofre. No lugar, sofre. Na igreja, sofre. Só que na igreja vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer pela igreja. Quem é que sofreu pela igreja mais do que todo mundo? Jesus. Não é isso? Sofreu pela igreja. Agora eu vou reclamar de sofrer pela igreja? Não posso. 1 de Pedro 4,16, lá no fim da Bíblia. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante esse texto de Pedro. Eu sempre gosto de citá-lo. 1 de Pedro 4,16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome. Olha o verso 15 anterior a esse. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outros. Mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus com esse nome. Então é possível sofrer como cristão. É possível sofrer quando está fazendo tudo certo. É possível sofrer quando não merece. E aí Paulo diz, se regozije em Deus com esse sofrimento, porque ele glorifica a Deus. Jesus sofreu porque ele merecia? Não, sofreu por você. Então o nosso sofrimento tem uma causa, que nem sempre é por minha culpa, por sua culpa, mas glorifica a Deus. Agora, não sofra como ladrão. Não vá sofrer igual o Eduardo Cunha, que dizer que era cristão, está lá na cadeia chorando. Não é isso? Não vai sofrer assim. Não vai sofrer como ladrão. Mas se está sofrendo pelo nome de Jesus, está tudo bem. Mas ninguém gosta de ouvir isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 12. Paulo diz claramente, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus serão perseguidos. É bom ser perseguido? Você já foi perseguido por causa de Jesus?
É bom ser perseguido. E olha lá o crente, olha o Bíblia, olha o ignorante, olha lá o boçal. Já foi? Não, né? Foi. Então, você sabe que não é bom ser perseguido, discriminado. Mas Paulo diz, quem quiser viver renunciando, quem quiser viver no caminho estreito, quem quiser viver como cristão em Cristo Jesus piedosamente, certamente será perseguido. Qual o preço da porta estreita, do caminho estreito? É o preço de ser cristão. Essas coisas estão incluídas na nossa fé, embora muita gente não diga para não desanimar. Eu não estou nem aí se estou desanimando ou se não estou, porque adianta ter gente animada, não convertida dentro da igreja. A gente vai ter carnaval na igreja, vai ter baile, vai ter discoteca, mas não vai ter crente. O que adianta ter gente animada que não é crente na igreja? Eu quero crente na igreja. Crente que não fica decepcionado, que não fica tristinho, que não fica de mimimi. Eu quero crente. Crente que sofre por Jesus. Crente que paga o preço. Isso que é igreja, irmão. O resto é agremiação. Entendeu? Outro preço que a gente paga, preço da coragem. Cristão é corajoso. Amém, irmãos? Preço da coragem. Ser cristão é para quem tem coragem. Coragem para quê? Veja só, vamos ver alguns exemplos aqui. Romanos 12, todo mundo conhece esse texto, versículo 1 e 2. Estou cansado de pregar aqui. Romanos 12, 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E já não gostei desse negócio. Me apresentar o meu corpinho como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação da mente, que não me deixa conformar no sentido de tomar a forma deste século, é preciso coragem para isso. Coragem para você não tomar a forma. Veja lá, o político cristão lá no Planalto, lá, sei lá, no Congresso. Que luta que esse camarada não passa ali, né, irmão? Para não tomar a forma dessas pessoas. Já pensou você cristão num ambiente de corrupção, num departamento corrupto de uma empresa, num agrupamento policial só tem corrupto. O preço que você tem que pagar para não tomar a forma deles, porque a tentação é grande. Ameaçam você, se você não for com a gente, nós vamos te pegar. Então, há um preço. O preço para ser cristão, para não tomar a forma dos outros, é preciso de coragem para dizer não, não vou roubar. Vou te matar, mata, mas não vou roubar. Não vou participar, não vou. Entendeu isso? Tem que ter coragem ou não tem? Tem que ter coragem. Coragem para crer na Bíblia como única regra de fé e prática. Igual eu falei aqui semana passada, hoje em dia a gente está vivendo um tempo tão louco, irmão, que já tem pastor que não acredita em Adão e Eva. Irmão, porque... Não, que isso, eu sou um cara instruído, eu sou um cara da ciência. Não, é um Big Bang que explodiu lá não sei quantos milhões de anos, e aí veio umas poeiras cósmicas, né, resultantes da explosão, veio aí polinizando as terras, os planetas, e nasceu um girino que virou um sapo, que virou um macaco, que virou um homem. Não crê mais. Por quê? Porque não tem coragem para dizer eu creio. Você é louco, é legal, sou louco. Mas eu creio em Adão e Eva, creio no mundo criado em 7 dias, creio que a Terra só tem no máximo 7.000 anos, creio, não creio em bilhões de anos, não creio em nada disso. Quer me chamar de louco? Chama, eu creio. E agora? Mas tem gente que não crê. Fazer o quê? Não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Estou preocupado com o que Deus vai pensar de mim, entende, irmão? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Olha só o que está escrito aqui. Lucas 12, 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Coragem para confessar Jesus aonde? Diante dos homens. É um compromisso público.
Eu sou cristão, acredito nisso, nisso e nisso. Quer ser meu amigo? É assim que eu sou. Não quer, posso fazer nada. Não vou mudar para agradar você. Confessar Jesus diante dos homens. Aqui no Brasil é até fácil. Agora, no Irã é mais complicado. Mas é preciso coragem. A mesma coragem para dizer, sou cristão, confesso Jesus diante dos homens. Quer ver outra aqui importante? 1 de Pedro de novo, vamos lá no final da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, 14 e 16. 1 de Pedro 1, 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 ao 16. Diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Coragem para ser santo. Coragem para obedecer. Você é filho da obediência, não da desobediência. E para obedecer tem que ter coragem. Para ser santo no mundo corrupto tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer essa transformação. Veja Mateus capítulo 5, que Jesus disse aos bem-aventurados, Mateus capítulo número 5, versículo 13 e versículo 14, o Senhor Jesus, ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado dos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então é preciso coragem para ser sal e luz. Sal para salgar, luz para brilhar. Preciso coragem para ser um cristão, e isso é um preço a ser pago. Quer um outro bom argumento para você ser corajoso? Tem frouxo aqui? Diga amém. Opa, ninguém distraído, ainda bem, né? Quando o irmão está dormindo, ouve isso, ele, amém. Alguém cutuca, ele acorda, amém, amém. Pronto, aí um problema sério. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Olha o que diz aqui na Bíblia, presta atenção. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu tenho medo de morrer, então vai morrer a segunda morte, vai morrer 2 vezes. Está vendo? Tem medo, vai morrer 2 vezes. Engraçado que o corajoso aqui, o covarde, aliás, está no mesmo patamar do incrédulo, do abominável, do assassino, do impuro, do feiticeiro, do idólatra. Não, eu só sou covarde, pastor. Você é um assassino, você é um idólatra, você é um feiticeiro. É Jesus que disse, não me culpe, por favor. Os covardes estão na mesma lista desse pessoal. Então, são considerados como iguais aqui pelo Senhor, não é, irmãos? Então, não há lugar para covardia na nossa vida como cristãos. Veja o preço da perseverança. Você lembra do capítulo 2 de Atos? Abra lá. Atos 2, tem até um cartaz aqui em cima com esse versículo, que eu sempre repetia ele no início da nossa igreja, lá quase 20 anos atrás. Eu falava tanto que fizeram um cartaz para eu não falar mais. Está lá. Atos 2, 42 ao 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam. Preço da perseverança. Como já disse aqui várias vezes, ninguém persevera em coisa boa. Vou perseverar para comer uma picanha. Ninguém diz isso. Ninguém. Você só diz perseverar que é uma coisa ruim. Você continua lá mesmo sendo ruim, mesmo sendo difícil, mesmo sendo custoso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Todas são coisas difíceis. É difícil a doutrina, perseverar nela. É difícil, sim. Tem que perseverar. É difícil a comunhão? Tem gente esquisita na igreja. Tem que perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tudo isso são coisas custosas, mas que requerem perseverança, e é um preço a pagar. Mesmo diante das piores lutas, a gente tem que perseverar. Lucas, capítulo 9, versículo 62, vamos ler?
Lucas 9, 62. Olha o que está escrito. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás? Quem não perseverou, quem não foi até o fim, quem não continuou apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar da luta, quem não foi em frente, apesar de tudo isso, pôs a mão e olhou para trás, não é apto, não está qualificado, entende? Não entrou nesse compromisso requerido por Deus, não quis pagar o preço, e há um preço a ser pago, como eu disse, não pela salvação, mas pelo compromisso que agora temos com Jesus. E por fim, o último que eu quero deixar com você, tão importante quanto qualquer um deles, é o preço da fidelidade. Irmãos, ninguém pode ser cristão sem fidelidade. Fidelidade vem de fé, não é? Como é que eu posso agradar a Deus sem fé? A Bíblia diz é impossível. Então, fidelidade é essencial na vida do cristão. Na verdade, é essencial na vida de todo mundo. Quem gosta de se relacionar com uma pessoa infiel? Alguém gosta? Ninguém gosta. Nem relacionamento amoroso, nem relacionamento comercial, nem relacionamento de colega. Pessoa infiel. Você não pode ser uma pessoa infiel. Fidelidade à igreja, fidelidade à palavra, fidelidade à oração, perseverança em todas essas coisas. E principalmente fidelidade ao Senhor. Olha o que diz Deus lá ao profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 13. Jeremias, capítulo 17, verso 13. Diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Por que alguém abandona? Por falta de fidelidade. Não houve fé, não houve fidelidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Salvação é pela graça e pela fé. Por isso eu creio, aquele que abandona, na verdade, nunca foi. Não existe desviado. Existe quem se converteu e quem não se converteu. Não tem fidelidade, não tem perseverança. Essas coisas são características daquele que realmente se rendeu a Cristo, que está disposto a renunciar e ir atrás dele. Está disposto a pagar esses preços todos que eu estou comentando aqui com vocês. Então, fidelidade é algo fundamental. Lá em Apocalipse 2:10, o que Jesus fala, vamos ler, Apocalipse capítulo 2, versículo número 10. É uma das características mais importantes para o cristão, essa fidelidade. Por quanto tempo? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte, até o fim. Não é ser fiel por algum tempo, enquanto as coisas estão dando certo, enquanto Deus está fazendo tudo o que eu quero. Mas é ser fiel quando Ele não faz o que eu quero. Ser fiel quando as coisas não acontecem como eu quero. Fidelidade é o mais importante. Amados, nós estamos estudando lá no curso Poder do Potencial, né, que eu estou dando agora. Há algo no capítulo dessa semana muito importante. Na hora que o pastor ou que alguém vai escolher alguém para o ministério, seja ele qual for, né? Às vezes as pessoas ficam dizendo, poxa, o pastor escolheu fulano e não me escolheu. Eu tenho curso disso, tenho curso daquilo, sou formado nisso. Ele escolheu aquele boca mole lá, não sabe fazer nada, não tem nada. Irmãos, o principal critério para a escolha de alguém é a fidelidade. Se você é fiel, o resto Deus faz em você. As formações, os cursos, as capacitações, isso vem de Deus. Agora você pode ter tudo isso, ser colocado num cargo e na primeira dificuldade, bater as asas e voar. Entende isso? Então o essencial é a fidelidade. Fidelidade é o princípio. O fiel é capacitado por Deus, mas o capacitado nem sempre é fiel. O capacitado pelos cursos e formações nem sempre é fiel, mas o fiel é pau para toda obra. Não desiste nunca, persevera, porque ele paga o preço que foi descrito aqui. Então, não basta eu frequentar a igreja, não basta eu tomar a ceia, não basta eu ir na escola bíblica, eu preciso entender o que a Bíblia me diz, há um preço a ser pago. Volta lá comigo em Lucas, capítulo número 13. Lucas, capítulo número 13, versículo número 26.
E versículo número 27. Olha o que diz Jesus, naquele texto que lemos no início. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Veja o que ele fala, comíamos e bebíamos. Aliás, na igreja só se faz isso, come e bebe a beça na igreja, né, irmão? Já viu como tem coisa de comer e beber na igreja, né? Sempre tem uma reunião, tem uma comida, tem uma coisa. Então a gente comia e bebia na presença de Deus, tomamos ceia, comemos o pão, bebemos o cálice na presença do Senhor, fazemos todas essas coisas na presença de Deus. E ele está dizendo para alguns, eu não conheço, eu não sei de onde você é. Se afaste de mim, você pratica iniquidade, você não está afim de pagar o preço, você está afim da vantagem que eu ofereço, mas você não está afim de ser fiel, não está afim de perseverar, não está afim de ir até o fim, não está querendo ter coragem. Não é contigo que eu estou tratando, eu nem sei quem você é, apesar de você estar sempre aí passeando na minha presença. A igreja é um lugar que às vezes a gente passeia na presença, sabe porque ele está aqui. Jesus está aqui. 2 ou 3, só isso que basta. Ele está aqui. Nós estamos passeando na presença dele. Agora, será que ele conhece todos nós? Nós o conhecemos, mas será que ele conhece todos nós? Estamos pagando o preço? Essa pergunta que fica para a nossa reflexão. Renuncie, sofra, tenha coragem, persevere e seja fiel. Fiel acima de todas as coisas. A parte do Senhor, a gente não podia fazer. O preço que ele pagou, a gente não podia pagar. Mas a nossa parte é bem possível. Tudo que é pedido aqui é bem possível, basta querer fazer. Amém? O impossível Deus faz, mas o possível somos nós que fazemos. Vamos fazer? Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor, por termos ouvido a Tua palavra. Nos chamando, Senhor, a uma responsabilidade de pagar um preço de renúncia, pagar um preço de sofrimento, pagar um preço de coragem, de perseverança e de fidelidade. Que nós todos, Senhor, possamos encarar essa responsabilidade. Se de fato somos salvos, se de fato temos fé, essas coisas precisam se manifestar em nós naturalmente, Pai. É preciso que isto seja uma vivência constante em nossa vida, Senhor. É preciso que o Senhor nos encontre assim, fiéis ao Senhor, pagando esse preço que é ínfimo comparado ao preço que o Senhor pagou por nós. Convence cada um de nós, Senhor, essa manhã, de que ser cristão é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que participar das reuniões, é muito mais do que cumprir obrigações religiosas. Ser cristão é muito mais do que tudo isso, Pai. Ajuda-nos a entender isso, abençoa meus irmãos, os verdadeiros crentes nesse lugar, sejam abençoados, Pai. E aqueles que ainda não se renderam, sejam incomodados, Senhor, a tomar uma atitude verdadeira, a pararem de se auto-enganar. Meu Deus, em nome de Jesus, promove isso no nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Glória a Deus. Louvado o teu nome, Senhor. Amém.